Por favor, abram as Bíblias na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 9 a 11. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 9 até o versículo 11. Eu tenho uma reflexão muito profunda essa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de um modo muito especial. Nós estamos vivendo aqui na nossa igreja o ano de uma igreja em amor. Então, acredito que muitas das mensagens desse ano vão falar desse tema. Então, eu vou falar hoje dos perigos do falso amor. Amém? Os perigos do falso amor. Isso vai mexer profundamente conosco, porque uma das formas de conhecer a verdade é sabendo como ela é, como é a sua caricatura, não é? Então é muito bom a gente saber aqui hoje quais são as consequências de um falso amor. O que isso acarreta para nós? Então esse texto que nós vamos ler aí é um texto muito pesado de João. Ainda bem que foi João que escreveu. O profeta, o escritor bíblico que mais trabalha com amor, transpira amor. Se tem alguém que podia escrever esse texto nesse nível, é João. Então esse texto aí vem para esmagar muitas das nossas construções equivocadas sobre amor. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 9 a 11. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Amém. Pode sentar. Esse é um daqueles textos que dificilmente a gente para encará-lo, porque ele encara de volta. Esse é um daqueles textos que quando a gente resolve mergulhar nele, sente alguns impactos diferenciados, até mesmo na nossa prática diária cristã, porque no dia a dia da fé, a gente se encontra às vezes muito com uma coisa que é natural da vida humana, que é a mesmice. Aos poucos a coisa vai fluindo e vai entrando numa espécie de automatismo irritante. E sem que a gente perceba, a gente vai criando vícios da convivência, vai gerando uma série de problemas em torno daquilo que era para ser bonito, e a coisa vai criando pó nas relações, vai deixando com que as conjunturas se transformem em coisas pesadas, e aquilo que era para ser bonito na igreja acaba virando um negócio estranho. Um escritor chamado Juan Carlos Ortiz disse que o amor é o oxigênio do reino dos céus. Olha que tremendo. O amor é o oxigênio do reino dos céus. No reino dos céus a gente respira o amor. Portanto, seguindo essa lógica, a gente pode dizer, afirmar que o falso amor mata por asfixia. Não é verdade? Se o amor é o ar que nós respiramos no reino de Deus, o falso amor provoca uma asfixia letal. Ele é respiração de um ar que mata ao invés de dar vida. É muito sério isso. O que eu vou trazer a nós aqui hoje é muito sério e eu acredito piamente que através desse tipo de tema sério, decisivo e bíblico, o Espírito Santo trabalha as verdadeiras transformações em nós. Porque a verdade pregada liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, quando escreve essa sua primeira epístola, ele escreve aos cristãos da Ásia, mais especificamente de Éfeso, numa época muito complicada para esses cristãos. Eles estavam sendo atacados por vários lados, pelos chamados falsos mestres, que é assim que João chama eles, que vinham de uma linhagem do gnosticismo, uma filosofia antiga que negava a força do corpo, a expressão do corpo, acreditavam que o corpo é o cárcere da alma. Então, para eles era um peso, um negócio muito complicado. E João começa a escrever toda uma epístola tentando mostrar para eles que há uma diferença muito grande entre falar e fazer,
que é preciso viver um amor que se prega. E isso que João pregou nessa epístola, nessa época, há tanto tempo, ainda se faz desafio para nós. É tão sério isso daqui. Esse ainda é o calcanhar de Aquiles da espiritualidade de muitas igrejas. Porque até hoje, um dos discursos mais lindos da fé é o discurso sobre o amor. Mas a prática ainda é complicada. Porque quando eu falo do ideal do amor é maravilhoso. O problema é que o amor se concretiza no outro. E esse outro às vezes é complicado, não é verdade? É como dizem os filósofos antigos: eu amo a humanidade para não precisar amar o homem no particular. É bonito amar a humanidade, difícil é amar o irmão que acabou de pisar no seu pé só para sentar na outra cadeira. Essa humanidade mais próxima é o desafio da humanidade no geral. Deu para entender? É muito importante isso aqui. Esse texto que nós lemos aqui, 1 João 2, 9 a 11, na versão A Mensagem, que eu gosto muito, diz assim, ó: quem diz que vive na luz de Deus e odeia o irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão habita na luz de Deus e não impede que brilhe a luz dos outros. Mas quem odeia ainda está na escuridão, tropeçando, e não sabe que o fim está próximo, pois não consegue enxergar nada. Olha que frase profunda. Ou seja, quem ama a Deus, escute o que eu vou dizer, do ponto de vista de Deus e do ponto de vista de João, escrevendo, inclusive no capítulo 3 ele vai dizer isso, é distinguir quem é filho de Deus e quem é filho das trevas. A lógica é pelo amor. Quando a gente se ama de verdade, fazemos parte dos filhos de Deus. Agora, quando o ódio impera nas nossas relações, já estamos nas trevas. Aí, sinceramente, irmãos, como é bom saber que você ama alguém aqui, que alguém te ama aqui na convivência da igreja, que aqui você é recebido, é tratado, é colocado de pé, que aqui você pode abrir o coração para o irmão no pior dia da sua vida e falar das suas dores mais complicadas e o irmão te abraçar e te receber. Quando a gente estiver vivendo esse amor nessas relações que a gente vai vivendo aos poucos, já estamos experimentando a presença sagrada de Deus, porque Ele se revela nesses pequenos momentos de graça. Não é tremendo? Ou seja, para que eu saiba que Deus está aqui, não precisa a coisa estar explodindo, cadeiras voando. Deus está aqui quando você está abraçado com o irmão que entrou aqui para essa porta, só pela graça de Deus, e nem está muito interessado na mensagem, mas precisa muito de um abraço. E quando você abraça ele, aí a graça de Deus se manifesta nos dois, porque o amor está sendo verdadeiro, muito além do microfone. Ele se fez abraço nos braços dos irmãos. Isso é muito difícil de fazer, mas é tremendo de viver. Amém? Olha que interessante, uma das características do falso amor é que ele provoca cegueira espiritual, literalmente trevas absolutas. William Barclay, um dos maiores mestres da língua grega, ele disse que o homem caminha na luz do amor ou nas trevas da maldade, porque não existe outro caminho para se viver. Ou seja, do ponto de vista de Deus, ou você caminha na luz, ou já está automaticamente caminhando nas trevas. Do ponto de vista de Deus, ou você está no amor, ou está fora do amor. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Não tem como você viver de uma duplicidade, ou pior, de uma mescla dos dois. Não dá para ser mais ou menos 35% amor e um pouquinho de crise. É possível do ponto de vista de Deus? É preciso entender isso, que para Deus é um ou outro, ou está na luz, ou está nas trevas. E a forma de definir isso é amando o outro. Ou seja, o nosso grande desafio para ser cristãos aqui hoje, não é tanto o que vem de Deus, mas é esse irmão que senta do lado. Olha que desafio que você tem aí. Já pensou, irmão? Você sentou do lado desse irmão porque não tinha onde sentar ou porque gosta dele? Não é um negócio diferente? Que agora, a partir de agora, o que está entre nós aqui, ó, na ambiência da nossa graça, é a proximidade com o irmão. E sabe o que é interessante? Quando você olha na Bíblia, a primeira história bíblica de irmãos morando juntos é uma história de assassinato. A primeira família humana mais próxima, com contato direto com Deus, era feita de 2 desobedientes, Adão e Eva, e um assassino, Caim. 75% da nossa matriz familiar era complicada. Ainda bem que Deus não desistiu da gente desde lá. Ele permanece conosco, em nós, nos perdoando, apesar de nós, e a sua graça ainda nos ensinando a amar do jeito que deve ser amado. Um amor para além e para dentro. Olha que interessante, eu sei que é estranho dizer essa expressão falso amor. Não é fácil lidar com realidades belas, porém distorcidas.
E eu estava fazendo uma pesquisa rápida sobre essas expressões. Sempre que envolve amor, você encontra falso amor, encontra amor bandido e encontra amor tóxico, que é um amor típico da psicologia da possessão, dos ciúmes, os amores tóxicos, os amores bandidos, os falsos amores. É estranho isso. Agora, interessante que é porque somos pecadores e miseravelmente sujamos tudo aquilo que é bom. Está natural da gente. Então a gente vai nas nossas relações enquanto seres sociais e sociáveis sujando aquilo que pega. É por isso que é tão lindo o Evangelho, porque o Evangelho consegue pegar gente suja, com relações sujas e transformar em gente limpa, limpando relações para a glória de Deus. É o inverso. O Evangelho não espera eu me limpar para ele encher. Ele primeiro me enche para daí me limpar, e a partir do momento que ele me limpa, eu saio limpando aquilo que eu mesmo sujei, porque a graça está em mim, fazendo o caminho da verdade. Isso é belíssimo. Ou seja, eu não preciso esperar que hoje, que eu primeiro tenha algum sentimento altruísta extraordinário para viver a fé. É o Espírito trabalhando em mim que vai fazer com que o pior de mim seja colocado sobre o cabresto do amor e eu possa viver a liberdade da vida. Isso é maravilhoso. Eu sei que é estranho dizer falso amor, mas é preciso. Essa aqui é a 5ª vez na epístola que João vai destacar a inconsistência que há entre profissão e conduta, proclamação e prática. Ou seja, para João existe uma contradição clara no falso amor. É gente que fala, mas não faz. Daqui para frente o que eu vou te mostrar é devastador, mas a libertação que vem depois dela é maravilhosa. João aponta nesse texto para 2 impossibilidades. Preste atenção, a primeira é amar a Deus sem amar o irmão. Para João é impossível. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o irmão, faz uma teologia desumana. E uma teologia desumana não tem Deus. Então, para João é impossível amar a Deus sem amar o irmão. Só que para João também é impossível amar o irmão sem amar a Deus. É ateísmo humanista. Quando eu digo que amo a Deus, mas não estou nem aí para você, eu faço uma teologia desumana. Agora, quando eu digo que só amo ao irmão, mas não amo a Deus, eu tenho um ateísmo humanista. Dos dois lados eu estou errado. O complicado é aprender a amar a Deus amando os irmãos, e enquanto amo os irmãos, amo ainda mais a Deus, e um ciclo de retroalimentação nunca para. Quanto mais eu me alimento da graça, mais essa graça vai até você, e quanto mais ela vai até você, volta até mim, eu volto para Deus, e não para nunca, porque eu fico num movimento sagrado de alimentação da fé. É por isso que a gente tem que estar junto. E nos abraços da igreja, na convivência com os irmãos, na aproximação um do outro e com o outro, porque nesses momentos a gente vai descobrir que ninguém é perfeito. O tremendo da igreja é saber disso, que nesses momentos a gente descobre que ninguém é perfeito, que há crises, e o melhor ainda, que ninguém se enquadra no meu desejo e delírio de amor. O grande problema de muita gente é imaginar que você só me ama quando você corresponde a todas as minhas expectativas. Só que nesse nível eu sou seu dono, não seu irmão. E não existe ninguém que corresponda a todas as expectativas. Ainda bem, não é? Porque se fosse para corresponder a todas as expectativas, eu acho que eu não estaria casado até hoje mais, porque a minha esposa não ia gostar de mim, não é? Esse negócio de expectativas é muito perigoso. A gente espera sempre aquilo que projeta, nunca aquilo que é. É por isso que é tão tremendo estar perto de Deus. Quando Deus olha para nós, luz, Ele clareia tudo. Então vê todos os podres, até os mais escondidos. Então se Deus nos aceitou, é porque sabe que nada vai pegá-lo de surpresa. Ele nos aceitou exatamente como somos. Então é por isso que a gente é livre para agradecer a Deus pelo fato de nos amar como somos. Só Deus para nos amar como somos. Amém até aqui? Vamos ver algumas coisas que eu acho importante. Aliás, é bom lembrar que o falso amor é escravo das máscaras, ele é escravo da mentira técnica, do faz de conta. Se nós somos de fato cristãos, precisamos resgatar a verdade do nosso amor. Isso significa que se há verdade, há Deus, porque Deus é a verdade. Então todo amor verdadeiro já é um amor de Deus. Amém? Eu quero mostrar alguns perigos que eu acredito que são terríveis para o nosso falso amor, quando acontece um falso amor. O primeiro perigo, guarde no seu coração, é o perigo do ódio disfarçado. O versículo 9, olha o que João diz: aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. É ódio disfarçado. Quando eu digo que amo o meu irmão, mas de fato, quando eu digo que amo a Deus, mas de fato odeio o meu irmão, eu tenho um ódio disfarçado, um ódio que tem uma cara de santo, um ódio que tem estilo gospel, mas é ódio.
É um ódio bonitinho, colorido, mas é ódio. É ódio em forma de brinquedo, mas é ódio. É ódio como uma bomba de efeito retardado que quando explodir desmonta tudo ao redor. Mas é ódio, sempre ódio. E olha que interessante, o texto de João é assustador em sua franqueza. João está deixando bem claro nas entrelinhas que o ódio também aparece na família de Deus. E que quando a gente vai falar de amor, ele aparece. Esse é o problema. Eu gosto disso na Bíblia, a franqueza da Bíblia. A Bíblia não coloca assim, venham para cá, porque aqui todos nós somos maravilhosos e nós amamos ao Senhor ao quadrado, a gente é demais. Não. O texto deixa bem claro que aqui tem ódio, e o ódio é disfarçado de amor. Ou seja, se você vem para cá, já venha livre de qualquer tentativa ou ideia de que aqui tem perfeitos. Não tem. Não podemos cobrar da igreja o que Jesus nunca disse que ela seria, perfeita. Aliás, eu acho tremendo que Jesus, nós como igreja somos mais otimistas em relação ao reino do que o próprio Jesus. Jesus, quando vai falar do reino de Deus, ele fala de gente que briga, de gente que dá problema, de gente que semeia, o diabo rouba a semente. Jesus está falando de reino de Deus dentro das lógicas de que estamos entre imperfeitos, e entre imperfeitos nem sempre dá certo. Mas às vezes as coisas que não dão certo são as que mais inspiram a vida da gente. É trabalhar no chão da imperfeição. Olha que coisa interessante, no capítulo 3 e o versículo 15, João ainda é mais taxativo. Olha o que João diz no capítulo 3, versículo 15: todo aquele que odeia seu irmão é assassino, ou seja, homicidas na casa de Deus. Quer que eu pare? Porque está ficando cada vez pior, né? Deus começa falando ele vai trabalhando com a gente, começa a chamar a gente de gente que odeia na casa de Deus, de repente do ódio ele já passa para ação concreta, que é a gente que assassina, porque para Deus, você não mata alguém quando pega um revólver, descarrega e tira a vida. Você mata alguém quando ignora da sua vida. Você não mata alguém quando passa a faca no pescoço. É quando você enfia um punhal da falsidade no coração. Para Deus, você não mata alguém quando você simplesmente vem e passa com o carro por cima. Você mata alguém quando passa com o carro e joga água no irmão, sem sequer levá-lo. Para Deus, você não mata alguém quando você simplesmente esquece que a pessoa existe e deixa ela para lá sem qualquer coisa, mas também quando você finge que gosta dela só para estar mais perto e para ferir. É o ódio disfarçado. O ódio disfarçado é monstruoso. A Bíblia é mais realista do que nós gostaríamos. Ela desmascara o falso amor. João está dizendo aqui nesse texto algo tenebroso. Ele está dizendo que o falso amor é a religião dos assassinos da graça. Agora escute uma coisa, esse ódio que João está dizendo aqui revela. Esse aqui é o típico culto de revelação que ninguém quer ir, a revelação do ódio. Esse ódio revela alguém que desconhece Deus e desobedece os seus mandamentos, porque todo aquele que conhece Deus está na luz, e quando chega na luz não tem espaço para odiar ninguém, porque na luz você odeia o pecado, e porque odeia o pecado passa a abandoná-lo e quer ficar mais perto de Deus, e quem fica mais perto de Deus recebe um banho de graça e de amor, aí quer estar mais perto de qualquer pessoa, porque essa graça já mostrou para você que o miserável era você, mas a graça te atingiu e você está de pé para abraçar qualquer um que Deus colocar no seu caminho. Isso aqui é extraordinário, irmãos. Esse ódio revela. Simon Kistemaker, um exegeta, disse que para João só existem luz ou trevas, amor ou ódio. Então onde não há amor, o ódio reina em meio à escuridão, mas onde porém prevalece o amor, ali existe luz. Sabe o que significa isso? Quando o amor está genuíno aqui, a luz de Deus acende. Agora presta atenção numa coisa, se o nosso amor da casa, do casal, é de verdade, imagina que nós tenhamos aqui num culto 50 casais, são 50 luzes acesas, não tem nada que fique oculto, porque o amor genuíno que já veio da casa, entra na igreja, se espalha entre os irmãos, e aqui reina o império do amor, é amor sobre amor, luz sobre luz, céu sobre céu, e a realidade mais tremenda da graça acontecendo no meio da igreja. O que significa que das piores trevas que existem, são as trevas daquelas que a gente não reconhece como trevas, mas finge ser uma espécie de falsa luz. É muito perigoso. Aliás, enquanto eu estava escrevendo isso aqui, olhando para esses textos, eu comecei a fazer umas pequenas orações comigo mesmo, dizendo assim: Deus, que Deus nos livre da maldade eclesiástica,
de gente que finge amar, que Deus nos livre das ruindades calmas, dos ódios sorridentes, da mentira elegante, da fúria disfarçada de conselhos, de gente que abraça, mas enfia a faca até o cabo, de gente que está doido para você bater o carro, para você errar enquanto canta. Que Deus nos livre do ódio disfarçado de amor e que Deus derrame seu amor tão verdadeiro entre nós, que a gente saia daqui andando como Ele, vivendo como Ele, amando como Ele, projetando as mesmas coisas que Ele, como agentes de cura na história e na vida. Você está aqui para ser amado desse jeito e para amar desse jeito, porque a graça de Deus aqui é de verdade e através da sua palavra ela arranca da gente as toxinas do falso amor. Cuidado, porque o falso amor gera o ódio disfarçado. Tomara que aqui hoje o nosso amor seja iluminado pela verdade, para que a gente saia daqui de pé, de verdade, com o coração aberto para amar qualquer um. Amém? O segundo perigo do falso amor, sabe qual é? É o perigo de nos tornarmos agentes de escândalo. Olha só o que João diz no versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Não sei se você parou para pensar nisso, mas como é que pode haver tropeço em alguém? Alguém pode colocar tropeço, mas ser tropeço, imagina, é o nível mais absurdo de convivência falsa. O que o apóstolo João está dizendo é espetacular. O termo no original grego, eu estava olhando hoje à tarde, para a palavra tropeço, sabe qual é? Escândalon, literalmente, de onde vem letra por letra, numa transliteração do grego para o português, a palavra escândalo. É um escândalo. Olha o que João, traduzindo numa linguagem bem nossa, aquele que finge que ama seu irmão é um escândalo. Interessante que se eu dissesse essa frase no Instagram seria fantástico, né? Percebeu como o mundo é esquisito? Ele é feito para a gente aplaudir o que é estranho e deixar esquisitamente aquilo que é bom. Ou seja, só que para o texto de João, esse escândalo é aquele que propicia a queda. Escuta uma coisa aqui, esse termo grego aqui tinha basicamente duas aplicações na época. Ele era usado para aquela armadilha que os caçadores faziam para pegar passarinho. Ou pior, para quando alguém queria, principalmente criança numa brincadeira, que o outro caísse enquanto corria, deixava uma pedra estrategicamente colocada, de modo que a pessoa batesse o pé e tropeçasse. Aí lá no Salmo 121, verso 3, o salmista diz: Ele me livrará de tropeçar o meu pé em alguma pedra. É a mesma palavra. A lógica é, eu quero que vocês saibam, que nas nossas relações, Deus não nos chamou para ser o motivo da queda de ninguém, mas para ser os irmãos que levantam quem caiu, que abraça quem está ferido, que pega no colo quem está quase morrendo. A igreja é a gente de levantar, não de empurrar. A pergunta é, se você olhar ao seu redor, tem mais gente caída ou mais gente de pé? Essa é a pergunta mais estranha de todas. Na nossa profissão de fé cristã, o que a gente mais precisa fazer é ajudar a levantar, ao invés de destruir. É muito sério isso. Porque na maioria das vezes, as pessoas que vêm até nós para conversar já estão muito machucadas, já foram alvos dos tropeços da vida. Se você passar um pente fino na maioria das igrejas do Brasil, você vai perceber muita gente ferida pelas relações de ódio, relações de farpas, de gente que já foi ferida e machucada ao extremo. Grande parte do movimento dos desigrejados na igreja moderna é feita de gente machucada pelos monstros eclesiásticos da religião. É por isso que Deus nos trouxe aqui hoje para curar a nossa alma, e a gente sair daqui como agente de cura, agente de levante, que levanta as pessoas, que ajuda, que põe no colo se preciso for. Todos nós estamos na estrada da misericórdia, e Deus nos chamou para descer, parar as nossas agendas, curar quem está caído, e deixar bem claro que na minha vida, ninguém vai passar sem antes ser tocado pela graça. A Bíblia diz que vinha passando um homem, foi deixado assaltado no meio da estrada, lembra disso? Foi deixado como morto, semi-morto. E aí a Bíblia diz que ia descendo um sacerdote para Jerusalém. Ele está descendo, de repente ele passa e ele percebe, vindo lá, e olha que o rapaz está caído na estrada, quase morto. E ele segue seu caminho. E a Bíblia diz que também vem um levita, que vendo o rapaz lá também seguiu o seu caminho. Chega a ser estranho eu imaginar que tanto o sacerdote quanto o levita estão indo para a igreja, cumprir rituais sagrados em favor do amor pelo outro, mas deixou o outro na estrada. Aí vem o samaritano, o outro repugnante na lógica do judeu, mas ele para, ele atende,
Ele sara as feridas, ele emprega dinheiro, e é um dos raros casos da Bíblia em que a ética vem antes do nome. Ele é bom samaritano. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você aqui hoje. Mais importante do que saber que alguém chora é secar a lágrima enquanto desce. Mais importante do que saber que alguém está passando fome em algum lugar é poder ir lá e sarar essas feridas e junto com esses irmãos celebrar a mesa farta. É Pai Nosso e Pão Nosso. Ninguém morre de fome se o nosso Pai e o nosso pão forem da mesma origem. Quer ver uma coisa tremenda? O falso amor é a perfeita armadilha de quem sabota a fé do outro. Essas caras e bocas, a gentileza fabricada, são instrumentos do seu engano. Você quer ver só? Você já foi em algum lugar ou em alguma igreja e o cara te abraçou assim e falou: e aí, meu irmão? E você gelou todinho. Já bateram nas suas costas assim: e aí, pastorzão? E você falou: misericórdia, sangue de Jesus tem poder, fez até o sinal da cruz? Já? É muito sério, porque sabe o que é mais complicado? A serpente, não é por acaso que a serpente foi um dos símbolos do inferno e de Satanás, logo no começo. Ela é sinuosa, ela dança, é sedutora, e se você vai pegar, ela escapa. Até hoje, filhos de Satanás são do mesmo jeito, tem lábia, técnica, dança, molejo, só não tem caráter. Só que Deus pega eles. E quando Deus pega, manda comer pó pelo resto da vida. Comerás pó todos os dias da tua vida, porque o único pó que fica de pé é aquele onde Deus sopra. E quando Deus sopra, a gente é cheio de amor até o final, porque a graça permanece na nossa alma. Martin Lloyd Jones disse uma coisa que eu acho tremenda: as trevas da animosidade, da briga, tornam o caminho traiçoeiro, só que a luz de Cristo é que vai transformar as pedras de tropeço nas calçadas por onde a gente vai andar. Olha que tremendo, é a luz de Cristo que faz as nossas pedras voltarem para o chão, ao invés de serem a cabeça de alguém. Ou seja, quem está na luz anda bem, mas quem está na escuridão tropeça porque não tem visibilidade. Fala a verdade, já aconteceu com você de levantar tipo de madrugada para tomar água, você não está vendo nada, não é ruim? Eu não sei porque a gente não acende a luz e vai tropeçando em tudo, não é? Não é estranho andar na escuridão? Não é esquisito isso? Quando você está andando na escuridão, William Barclay conta que um dia um homem está vindo numa rua escura à noite, de repente ele vê um pontinho de luz tremendo lá na frente, e ele achou estranho aquele pontinho de luz, até que foi chegando perto, viu que era um homem cego com uma bengala e uma lanterna acesa. E ele olhou para o homem e conversou com ele: mas espera aí, você é cego, que diferença faz a lanterna? Ele disse: eu sou cego, a escuridão é para mim, mas eu não posso ser atingido por alguém que vendo na escuridão não vai me ver, então a minha luz não me torna motivo de tropeço. Não permita hoje que você seja um motivo de tropeço de ninguém, que qualquer um que passar pela sua vida, ainda que caído, saia dela de pé para a honra e a glória de Deus. Você é agente de levantar, nunca de jogar para o chão. Na mente de João, quem está nas trevas já vive em estado de contradição, ou seja, o falso amor é exato oposto das coisas que ele declara. As trevas são a ambiência predileta do amor. Agora escute bem o que eu vou te dizer aqui, porque isso aqui é muito sério. O grande escândalo não acontece quando eu sei que algum irmão na igreja caiu. O grande escândalo acontece quando eu fico feliz e espalho a notícia da queda. O grande escândalo não é quando eu sei que alguém pecou, é quando eu gosto de saber que alguém peca. O grande escândalo na igreja é quando eu aplaudo quem fracassa. O grande escândalo, o escândalo maior não é o ateísmo, é a crença de que eu não preciso de ninguém para amar a Deus. É o egoísmo. Esse é o grande escândalo. Tem crente que fica desesperado quando vê um ateu. Eu acho é bom. De repente, de que tipo de Deus que a gente estiver falando, eu também sou ateu. Porque eu também sou ateu de um Deus desgraçado que não conversa com ninguém. Eu também sou ateu de um Deus talibã que rouba a paz de todo mundo enquanto o cara não fizer a obra. Eu também sou ateu de um Deus toma lá da cá, que só faz se você pagar. Eu também sou ateu de um Deus falso que não encontra na Bíblia, do falso amor. Eu só creio no Deus soberano que se revela na palavra, que em Cristo foi gente, para que um dia eu e você pudéssemos ser gente de Deus andando na história. Esse Deus eu creio, é por Ele que eu estou aqui hoje. Terceiro perigo do falso amor é o perigo de envenenarmos as nossas relações. E olha que coisa séria, é o versículo 11, ele diz assim, aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda,
sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Tem coisa pior do que andar sem direção? Esse aqui anda no meio das trevas, anda sem direção, ele está de qualquer lado, já perdeu sequer o senso de para onde vai, então é alguém completamente perigoso, porque se você segue esse indivíduo, suas relações já estão envenenadas. João fala que aquele que aborrece o seu irmão, ou seja, a ideia de aborrecer aqui, ou nesse caso aqui, como a minha coloca, odiar, que é mais forte ainda, é o sentido de fazer com que a relação se torne insuportável, é você se contentar com a miséria relacional. Sabe o que é isso aqui? É gente que passa anos na igreja, mas ele não consegue ter um relacionamento profundo de fato com ninguém. E tem muita gente assim nas igrejas, entra e sai das grandes igrejas e não consegue ter relacionamento com ninguém, é monstruoso. E sabe qual é o grande problema? É porque geralmente parte desse indivíduo, de achar que eu não posso me rebaixar a tal ponto. É como um indivíduo que eu fiquei sabendo que ele não queria sequer levar suas crianças na igreja para estarem com as outras crianças. Eu não sei o que acontece lá, a ideia é que tudo é contaminado, sabe por quê? Porque a lente suja projeta sujeira em todo lugar. É famoso o caso do homem que todos os dias olhava para o quintal da vizinha e dizia: essa vizinha é a pior que existe, é uma mulher porca, não limpa nunca esse quintal, todo dia o quintal sujo. Todo dia de manhã ele falava isso. Até um dia que ele levantou naquele dia paz e amor, todo extraordinário, resolveu pegar um pano, um balde. O que ele fez? Foi limpar a janela. E aí que ele descobriu que o problema não era o quintal da vizinha, era a janela dele, que estava tão suja que tudo que ele olhava estava sujo. Há muita gente com a janelinha suja. Ainda bem que hoje, aqui, essa noite, eu creio num banho da graça de Deus sobre as nossas vidas. E é esse banho que lava a nossa alma, lava as nossas feridas e faz a gente sair daqui felizes. Quer ver o que diz Provérbios? O texto de Provérbios 4, 11 a 19, eu anotei aqui só para ler para você. Esse texto é interessante, incrível que é lá no Antigo Testamento, longe de João, mas dizendo literalmente a mesma coisa. Olha o que diz Provérbios 4, 11 a 19. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, eles nem sabem em que tropeçaram. A mesma fraseologia em 2 testamentos da Bíblia, com mais de 1000 anos de distância de um para o outro, prova exclusiva e tremenda da inspiração das Escrituras. O mesmo Espírito que disse lá atrás, que disse para João, diz aqui essa noite: se a gente ama, que o nosso amor possa ser testado na luz da verdade. Um amor genuíno, testado na luz da verdade. Sabe qual é o nosso grande problema em relação ao amor? É que a gente ama competências e não as pessoas. Robert Frost escreveu que nós não amamos. O que nós temos é um desejo irresistível de sermos irresistivelmente desejados. É troca. A gente ama desde que o indivíduo também nunca pise no meu pé. A gente ama desde que o indivíduo faça o que eu peço. Aliás, você já percebeu que você pode fazer uma coisa boa durante 10 anos consecutivos? Ninguém lembra. Mas quando você fizer metade de uma coisa estranha para aquela pessoa, vão lembrar para sempre. Essa é a nossa lógica pecaminosa. Você pode amar, mas no dia que você tiver em mais ou menos, está perdido, não é verdade? Ainda bem que Jesus não trata o nosso amor nesse nível. Ele olhou para os discípulos e falou assim: ó, novo mandamento vos dou. Qual é o novo mandamento? Amai-vos. Só que isso não é novo, é antigo, é lá da lei, só que ele mudou o formato. Ele não diz assim mais, ó, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele diz: amai-vos como eu vos amei, assim amai-vos. Olha o que Jesus está dizendo: eu já sou livre para amar qualquer um sem esperar o retorno, porque eu sei que o amor do Pai por mim já é suficiente para viver, então eu amo qualquer um porque eu já tenho o amor do Pai. Amem-se do mesmo jeito que eu. Ou seja, você pode amar esse irmão do lado sem precisar de qualquer retorno dele. Sabe por quê? Porque
Porque você não precisa do retorno. O amor de Deus já é suficiente para a sua vida. Então você pode amar qualquer um sem precisar de retorno. O falso amor é um poderoso veneno para a comunhão. Um dos maiores pesquisadores bíblicos e comentaristas, chamado Westcott no inglês, dizia que a falta de amor é a principal fonte das grandes ofensas. Quando você não ama, você joga tudo o que quiser, desaba em cima do outro. Aliás, esse é um dos segundos, vamos dizer, humanos aspectos da gula. Geralmente a gente acha que gula é só quando a gente come. Só que o problema da gula também pode ser humanitário, humanista, que é toda vez que você olha para alguém e diz, eu vou te engolir, é gula. A mesma lógica de abocanhar, de possessão, de destruição do outro enquanto o outro. Ou seja, o falso amor sempre se disfarça, só que seus efeitos são imediatamente reconhecidos, porque ele é a principal causa dos tropeços. Agora, aqui tem uma coisa tremenda. Olhando nas entrelinhas, se tem uma coisa bonita da fé cristã, é quando a gente passa pelas estradas da misericórdia e sai levantando os aflitos. Oh, coisa fantástica é isso na igreja. Toda a igreja tem pelo menos 10, 15 testemunhos de pessoas que quando entraram aqui estavam no limiar da derrota final da vida. E eles estão de pé, felizes, casados, abençoados. A igreja é um lugar onde muita gente entrou na horizontal e permanece hoje na vertical por causa da glória de Deus sendo revelada nesse amor que levanta, nesse amor que trata, nesse amor que cuida. Aliás, cuidar é um dos verbos da gramática cristã. Eu ministrei agora no final de semana em Blumenau, Santa Catarina, num evento de discipulado, e eu abri com essa frase as minhas palestras. Eu disse para eles, a igreja é feita de gente que cuida de gente. Portanto, na igreja nós somos gentistas. É ou não é? Se alguém te perguntar, você é o quê? Eu sou dentista e gentista, / gentista. Psicólogo / gentista, não é? Nós somos gentistas, gente que cuida de gente. Ou seja, ninguém aqui foi chamado para ser uma espécie de anjo Gabriel com surto de celestialidade. Também não foi chamado para ser Satanás. É chamado para ser gente, porque Deus trabalha com gente, para cuidar de gente, porque em Jesus Deus foi gente como a gente, para que a gente pudesse ser a gente que Ele espera que a gente fosse. Esse é o nosso chamado como igreja. Nós estamos aqui para ser curados, tocados por Deus, dentro de um nível muito mais profundo. E esse nível se dá quando a gente aprende a se doar. Teresa de Ávila dizia que não é amor enquanto você não se doa. Não é tremendo? Não é amor enquanto a gente não se doa. E olha que lindo. Eu queria deixar isso aqui muito claro a você. Precisamos aqui hoje, esse é o nosso chamado essa noite. Se você quiser, ouviu essa palavra até aqui, e quiser praticar essa palavra, o segredo é um só. É pedir a Deus aqui hoje, que converta o nosso amor. O que é conversão? É a versão de Deus para a vida da gente. Então é pedir aqui hoje que Deus converta o nosso amor. Mas como é que se converte o amor? É transformando o nosso amor no reflexo exato do amor de Cristo por nós. Quando isso acontece, a nossa fé fica transformada. Aí eu não preciso pedir para você abraçar o irmão, eu não preciso pedir para você fazer uma série de coisas na igreja para ver se o irmão pega no tranco. Eu só preciso que você aprenda a amar o irmão do jeito que ele é, porque foi exatamente assim que Deus o amou. Hoje à tarde eu fiquei o tempo todo pensando nisso aqui, eu fiquei pensando o quanto Deus resolveu gastar do amor dele com essa pessoa aqui. Tem um teólogo do século XVIII que ele dizia assim, o homem é o risco que Deus quis correr. No meu caso foi um risco grande. A gente é um risco que Deus... Irmão, fala a verdade, vamos cá para nós, eu estou em casa mesmo aqui, a minha igreja, pensa. Por que você acha que Deus te ama? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que tem dia que nem a gente se ama? Não é? A gente passa a vida inteira fazendo de tudo para tentar melhorar o próprio ser, não é verdade? Nós vivemos em estado de contradição entre o que nós somos e aquilo que a gente queria ser, a vida toda assim. Você já viu que quem tem os olhos azuis queria ter verde? Quem é loira queria ser morena? Quem é alto quer ser baixo? Quem é baixo quer ser... Ninguém nunca está feliz. Acho que é porque a gente já nasce assim. A gente nasce careca, sem dente, apanhando, gritando, chorando. É uma tribulação para chegar no mundo. Essa estação é a pior que você desembarca. Completamente dependente, arrebentado na vida. Se ninguém te ajudar, fica difícil. Seus primeiros movimentos são de choro desesperado, até que percebe que esse choro funciona, e aí já começa um quê de malandragem.
A gente começa a crescer projetando, a gente olha para cima. Já viu criança que ela olha sempre para cima, desesperada, encantada com esse humano que está perto dela? E o sonho dela é um dia eu vou ser grande. Só que quando você vai ficando grande, também ficam grandes as coisas e os problemas. É terrível. Tudo fica adulterado à medida que você fica adulto. É complicado, irmãos. A coisa fica sem graça, a vida fica chata. E o pior, chega um dado momento onde você percebe que entra alguém no radar emocional da sua vida. Você já percebeu como a gente fica completamente bobo quando está apaixonado? Não é verdade? É por isso que tem alguns casais que me deixam realmente intrigado. Tem casal que quando está apaixonado é um negócio assim, parece uma simbiose de um ser só. Aí depois que casa, assim, parece que nem se toca, parece que há um eletrizante entre eles, um negócio ruim. Não é estranho? Que aquele amor todo acaba tão rápido assim, depois de 3 meses de casamento? Não é verdade? Há muita gente vivendo desse falso amor. Um amor perigoso, um amor que consegue dar um nó na vida para que essa vida ande do meu lado, mas não consegue entender que o outro é outro, e enquanto o outro deve ser respeitado. Aqui jaz o grande desafio da fé cristã: amar o outro do jeito que esse outro é, sem tentar transformá-lo naquilo que eu imagino que ele fosse. Até porque quem pode fazer qualquer transformação não é a igreja, é Deus. Todo e qualquer movimento que a gente faz na igreja gera impacto, só Deus faz transformação. Você pode vir a todos os cultos e mesmo assim não ter vida. Um escritor disse uma frase tremenda esses dias que eu estava lendo num livro. Ele disse assim, você pode nascer na igreja, ser apresentado na igreja, crescer na igreja, ficar na igreja, você pode cantar no coro da igreja, você pode casar na igreja, você pode ter filhos na igreja, você pode morrer na igreja, ser velado na igreja e acordar no inferno. Se você só estiver na igreja, mas não estiver em Cristo. E hoje você não está aqui para estar na igreja, você está aqui porque é a igreja. E quem é igreja está em Cristo. E quem está em Cristo ama. E quem ama é livre. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. Nessa oração, queria que a gente pedisse a Deus para converter o nosso amor. Converte o nosso amor, Jesus. Se preciso for, manda alguém enjoado para eu amar. Você tem coragem de orar isso aí? Senhor, me ajuda, converte o nosso amor. Para que o nosso amor não seja uma coisa fabricada, não seja um ódio disfarçado, calamidade disfarçada. Escute o que eu vou dizer. O amor não é cego, cego é o ódio. O amor enxerga através das lentes da graça. E através das lentes da graça, qualquer um aqui hoje é alvo do amor. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela Tua graça derramada. Obrigado pelo Teu Espírito ter revelado a Tua palavra e nos dado aqui hoje, Senhor, a chance de juntos adorarmos o Teu nome e podermos celebrar aqui, Pai. Pai, ajuda-nos, converte o nosso amor. Que o nosso amor aqui seja o reflexo exato do Teu. Pai, eu sei que isso tudo é muito difícil de falar, ainda mais difícil de viver. E eu preciso aqui, como mensageiro dessa noite, me esforçar para viver isso. Porque essa palavra que eu preguei não é para os irmãos, é também para mim. Ensina-nos a converter o nosso amor aqui hoje a Ti. Que os nossos corações sejam convertidos uns aos outros, para que a gente não tropece, nem seja motivo do tropeço de ninguém. Mas que aqui, Pai, a gente ande no solo da Tua graça, com a cabeça voltada para os céus, olhando uns aos outros como filhos da cruz. Que não haja assassinos da graça aqui, mas que nós sejamos hoje feitos para a Tua glória e vivendo para a honra e o louvor do Teu nome, Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, pastor.